Olá, boa noite e a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus que encontramos em Eclesiastes, no capítulo 7 e o versículo 29. Assim está escrito: Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Essas foram palavras ditas por Salomão quando já estava na sua idade amadurecida, que ele começou a observar. Pessoa, quando chega uma certa idade de vivência na vida, de amadurecimento, ele passa então a observar todas as coisas à sua volta e começa a raciocinar para procurar entender e tirar daquilo que está vendo uma lição que possa ser útil para a vida. E tem sido assim: todos aqueles que têm entrado por este caminho com seriedade, chega um certo momento da vida que eles começam a observar. Através da observação, consegue-se captar muitas situações que podem trazer para nós lições que serão preciosas para a continuidade da nossa vida ou, quem sabe, para uma parada no momento em que estamos caminhando, devido àquilo que aprendemos pela observação, para fazer alguns ajustes e então pegar a retomada e seguir adiante. Isso é algo que realmente pode ajudar, porque o que não pode é nós fecharmos os olhos e os ouvidos e caminhar numa direção sem que a gente observe e procure saber se nós estamos numa direção certa, na estrada correta, agindo da maneira como se espera de cada um de nós, porque muitas das vezes as pessoas põem um tapão nos olhos, no ouvido, não ouve, não enxerga, cria-se um caminho e acha que aquilo tem que ser o caminho certo. E às vezes, quando vai dar por si, toma consciência de que está no caminho errado, aí já é tarde demais, perdeu muito tempo. Por isso que Deus nos deu o entendimento, Ele nos deu a visão para observar, Ele nos deu a audição para perceber, para discernir, Ele deu-nos a inteligência, o entendimento, para que possamos então usar todos esses recursos que o Senhor Deus colocou à nossa disposição. Então, é preciso que a gente esteja sempre atento para não ser considerado como um bruto, alguém sem entendimento, ou, no dizer da linguagem bíblica, ignorante, pessoa que não busca conhecimento, não busca observar as situações e avaliar à luz da palavra de Deus como é que elas estão inseridas na vida humana. Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Parabéns pelo seu aniversário recentemente. Então, Salomão chegou num tempo que ele fazia, sim, estas observações. E uma que ele deixou aqui, ele diz: olha, vede, isto tão somente achei. Ora, quando é que a gente acha as coisas? Quando a gente procura. Eu não posso dizer achei se não procurei. Agora, quando eu estou procurando determinada coisa, vem um sentido, uma palavra, uma ideia, ou algum objeto, então eu vou procurar. Quando eu encontro, o que é que eu digo? Achei. Achou o quê? Achei o que estava procurando. Jesus disse: quem procura, acha. E Salomão disse: vede, isto tão somente achei. Então ele não era passivo. Ficava impassível lá. Se aparecesse na frente dele, muito bem. Se não, também não estava. Não, mas ele não era assim.
ele, além de observar o que lhe acontecia no dia a dia, no transcorrer, ele também procurava descobrir algumas coisas. E isto é do ser humano. Deus o dotou com isto. Deus dotou com inteligência, Deus o dotou com sentimento e vontade. Entendimento, sentimento e vontade. Com entendimento, nós passamos a pensar, e este pensamento, ele precisa de conteúdo, que são as ideias, que elas vêm em forma de palavras, de pensamento ou de imagens de determinada coisa que vemos, e aquilo desperta na nossa mente alguma coisa e nos leva a mover, a procurar. Então, quando nós encontramos essa palavra, Salomão, o homem a quem Deus deu sabedoria, mais do que todos os homens, não há sobre a terra um homem que tenha tido mais sabedoria do que Salomão. Então ele chegou a essa conclusão, ele disse, achei. Quantas coisas você também tem achado? Determinado dia surge em você um pensamento, um entendimento, ou através de uma leitura, você observa ali uma palavra, ela liga alguma coisa à sua memória e você diz, a respeito disso, eu penso nisso e eu vou procurar e vou achar. E vai à procura e encontra. Então ele diz aqui, vê disso, tão somente achei. O que foi que Salomão achou? Olha o que Salomão achou. Que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Então veja que pensamento brilhante, corretíssimo, Salomão teve. Exatamente como aconteceu. Então ele está afirmando aqui que o homem matriz formado pelas mãos de Deus, ele foi feito em retidão, para também viver em retidão. Não há no homem criado por Deus imperfeição. O homem foi criado santo, justo e bom. Olha o que diz aqui em Gênesis, no capítulo 1, e os versículo 26 e 27. Diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí diz, domine sobre peixes do mar, sobre aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então veja aqui, um Deus reto, justo, santo, eterno, poderoso, criou, disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Será que Deus iria colocar a imagem e semelhança dele em alguém que não fosse formado com os mesmos atributos que existem no caráter de Deus? Retidão, pureza, sinceridade, verdade. Deus criou o homem assim. O homem era quase que como que um representante, uma figura de Deus. Deus diz, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, Deus disse, ele não criou deuses, ele criou o homem. Mas este homem que Deus criou, Deus estampou nele o quê? A imagem e a semelhança dele, de Deus. Então este homem, ele saiu de uma mão perfeita, reta, e ele foi constituído com isto. Viveu desta forma. Então, Adão foi este homem, formado pelas mãos de Deus. E Deus disse, continuando, que ele
criou macho e fêmea. Foi o que Deus criou. Então, o princípio original de Deus é este. Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Quando ele observou que o homem estava sozinho, ele formou a mulher. Então diz, Deus criou macho e fêmea. Só existe esses dois tipos que Deus criou. Criou o macho e criou a fêmea. Em todo o ser vivente. Das aves, dos animais, dos répteis, das bestas feras, de tudo que Deus criou, ele criou macho e criou fêmea. Não criou um outro gênero que as pessoas dos nossos dias afirmam existir. O que vale é o que o Criador disse. Foi ele que deu origem à vida humana. Então ele diz aqui, bem, e este homem que Deus criou, ele criou num estado de santidade, retidão, e como Salomão deixou gravado num texto, eu não me recordo agora de mente, mas no transcorrer aqui eu devo me lembrar, que ele colocou a eternidade no coração dos homens, mas eles não tomaram conhecimento disso, e portanto, eles então ignoraram isso que Deus havia feito. Então, como eu estava dizendo, este homem que foi criado por Deus, enquanto ele viveu no estado de pureza, de santidade, de obediência a Deus, ele era perfeito. Tanto é que não existia a morte, que não existia limitação de dias na vida humana. Estas coisas passaram a existir depois, mas no trabalho de Deus, no que Deus fez, não. No que Deus fez, ele fez perfeito. A melhor maneira de que Deus teria para fazer. Então foi o que Deus colocou diante dos homens. Então Salomão disse, Deus fez ao homem reto. Nós vimos aqui que para ser imagem e semelhança de Deus, não poderia ser imperfeito. Não poderia ser alguém que representasse mal o seu Criador. Toda pessoa que cria alguma coisa, ele quer que a sua obra criada lhe represente da melhor maneira possível. E com Deus não foi diferente. Deus fez a este homem para que ele, então, pudesse observar tudo isto e ficar como? Ficar diante da presença do Senhor. Enquanto ele se manteve nesta condição, ele foi bem sucedido. Ele desfrutou da comunhão com Deus, ele não tinha dor, ele não tinha enfermidade, não tinha pensamento de contradizer o princípio estabelecido por Deus na criação de homem e mulher. Eles estavam satisfeitos com tudo que Deus tinha feito. Deus abençoe a irmã Ilza. Com tudo o que Deus tinha feito. Então nós observamos que era para ser assim. Então Salomão disse isso. O que Deus fez, ele fez perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Por quê? Porque Deus é perfeito. Como é que um perfeito vai fazer uma obra imperfeita? Não tem como. É um contrassenso. Ele só pode fazer algo que vai representá-lo. E tanto é, hoje em dia, a palavra que se usa, quando a gente vai fazer determinado trabalho, ou mesmo servir a Deus, que devemos fazê-lo com excelência. Ou seja, da melhor maneira que nós soubermos fazer. Apesar de nós termos o quê? Nós temos as nossas fraquezas que vieram depois de um estado de desobediência de Adão, quando ele desobedeceu. Então, a partir dali, nós entendemos que as coisas começaram a desandar. Mas o que manda para nós é o princípio de tudo. E qual foi o princípio? O princípio foi que Deus fez as coisas perfeitas. Então, nós colocamos
isto e podemos entender que é assim que deveria ser, deveria continuar sendo. Mas a continuação do que Salomão disse é: Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. A partir do momento em que entrou o pecado no mundo, que corrompeu o homem feito à imagem e semelhança de Deus, desfigurou esta imagem e semelhança de Deus no homem, e ele se tornou irreconhecível. Tanto é que a primeira diferença que Adão sentiu foi que ele perdeu a comunhão com Deus. Era o que ele mais prezava todos os dias, era a presença de Deus com eles. Mas chega a determinado dia, ele ouve a voz de Deus, o que ele faz? Ele se esconde. Então ele percebeu que já não tinha mais no coração dele aquele desejo ardente de estar na presença de Deus, porque ele percebeu que a sua decisão lhe cortou a comunhão que ele tinha com Deus. E a partir dali, passou a ter o medo. Ele disse: temi. Esse temi não é temor a Deus, é medo. Ele ficou com medo de Deus, coisa que ele nunca teve antes. Mas a partir daquele dia, ele passou a ter medo. Por quê? Por causa de uma decisão tomada em desobediência ao que Deus já lhe tinha avisado. Ele não fez sem saber, ele fez sabendo, porque Deus o tinha avisado. Era só seguir adiante e obedecer. E por aí começou, então, ele foi lançado fora do jardim, o pecado passou a todos os homens, todos os demais nasceram maculados pelo pecado, desfigurados. É como uma moeda, quando ela sai da casa da moeda, ela sai novinha, brilhante, sem nenhum risco, sem nada. Você pega a moeda assim, você tem gosto de pegar aquela moeda. Mas ao passar dos dias, aquela moeda vai passando de mão em mão, ela cai aqui, ela cai ali, ela cai no chão, as pessoas pisoteiam, o carro passa, tem risco, tem isso, tem aquilo. Chega lá na frente, você pega aquela moeda, ela continua valendo a mesma coisa. Porque o valor agregado da moeda continua o mesmo. Até uma nota, se você pegar uma nota e amassar ela e ela ficar velha, não tem problema. Ela continua valendo a mesma coisa. Ela não perde o valor, mas ela perde a beleza. Ela perde o brilho, ela perde o encanto. Então você pega aquela moeda, ela está irreconhecível. Mas se você lançá-la no mercado, ela tem o mesmo valor de que quando saiu da casa da moeda. Agora você pega aquela moeda desfigurada, riscada, marcada, manchada, faz nela um polimento, puxa novamente o brilho dela e você olha ela, era como se ela estivesse saído da casa da moeda naquele dia. É assim que Deus faz com o ser humano. Ele o fez para ser o que foi no princípio, mas desfigurado, marcado, manchado pelo pecado, ele precisa agora passar pelo processo através da redenção, através de Jesus Cristo, para ser perdoado, purificado, liberto, transformado, e aí Deus traz de volta aquele brilho que ele tinha perdido por conta do pecado. E a pessoa diz: não, mas o rosto do crente brilha. Do crente que tem comunhão com Deus, que vive em comunhão com seus irmãos. Nestes nós podemos confirmar plenamente. Aquele que ainda vive o homem velho reinando nele, ele não tem esse brilho. Ele tem uma expressão difícil e que afasta as pessoas. Mas o que está em plena comunhão tem sim este contato. Então, o que disse Salomão? Que ele fez o homem reto, mas eles buscaram invenções. Deus fez o homem reto e fez tudo o que o homem precisaria para viver, desde o seu primeiro até o seu último dia na terra, sem necessidade de que o homem criasse nada. Deus criou tudo, porque quem cria é o Criador. E nós só temos um Criador,
que é Deus. Ele é o Criador. Tudo originou-se dele. Sem ele, nada teria origem. Então, Deus criou todas as coisas. Então, nós temos que aproveitar as coisas que Deus criou e mantê-las como Deus criou. Mas Salomão diz que os homens buscaram invenções. Veja uma primeira coisa dela, que nós encontramos lá no capítulo 11 de Gênesis, quando os homens quiseram fazer uma torre para tocar no céu. Deus determinou que o lugar da moradia dos homens não seria no céu, seria na terra. Agora, a presença de Deus seria real na vida deles, na terra. E o que eles queriam fazer? Uma torre para tocar no céu e não sair mais dali, sendo que a ordem de Deus era para espalhar por toda a terra, crescer, multiplicar e progredir. Então Deus foi lá e confundiu as línguas. Era uma só língua. Por que houve essa confusão de línguas? Por causa da invenção dos homens. Veja como a invenção dos homens atrapalha e macula o propósito de Deus. Deus diz uma coisa, o homem faz outra. Então são as invenções que eles vêm criando ao longo dos tempos. Desde que Adão pecou contra Deus, estas invenções, elas passaram a existir. E este contato que Deus disse, criou macho e fêmea, nós já vemos já desde logo próximo à saída de Adão e Eva do Jardim do Éden, as aberrações que começaram a acontecer nesses relacionamentos afetivos. O que era isto? Invenção humana. Então, quando o homem cria as invenções humanas, ele corrompe o que Deus criou. Ele macula a obra de Deus. Ele mancha com o seu pecado, com a sua corrupção, com a sua imoralidade. É desta forma que as coisas começam a acontecer. Quando chega lá, por que Deus quis destruir Sodoma e Gomorra? Por causa da sodomia. O que era sodomia? Todos nós sabemos. Quando aparecem os anjos lá, o que era que os homens da cidade queriam fazer com aqueles anjos? Então, por aí nós já entendemos o que são isso. São invenções que os homens passaram a criar. Então, nós precisamos entender, Deus fez a coisa reta. Deus fez o homem reto. Deus fez as coisas puras. Deus não fez nada contaminado. Porém, quando nós olhamos nossos dias, nós vemos quase que na totalidade, tudo está corrompido e não há retidão. Isto porque procuraram invenções e nas invenções eles perderam a retidão, perderam a comunhão com Deus, perderam o princípio estabelecido por Deus e estão criando e estabelecendo princípios relativos que de tempos em tempos eles estão mudando e os homens estão entrando nessa onda. E estas invenções, elas estão multiplicando-se a cada tempo que passa. E cada vez mais os homens vão afastando-se para mais longe da comunhão com Deus. Ao invés de procurarem o caminho de volta para a comunhão com Deus, para restaurar o princípio original estabelecido por Deus e desfrutar a presença dele e a comunhão e a alegria, não. Eles estão procurando invenções. E essas invenções, eles procuram em todo o tempo e em todas as coisas. Tudo aquilo quanto o ser humano coloca a mão, ele mancha, ele denigre, ele corrompe. E ele tira aquilo que era um brilho natural. Veja o que Paulo escreveu na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, dos versículos 21 a 32. Olha o que Paulo escreveu. Eu vou ler. Está escrito assim. Romanos 1, de 19 a seguir. Está escrito assim. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Quer dizer,
O que de Deus pode conhecer deveria estar o quê? No ser humano. Porque como Deus o criou? A sua imagem e a sua semelhança. E soprou nele o espírito de vida. Esse espírito de vida procede de Deus. E Deus colocou no homem. Bem, porque as suas coisas, as coisas de Deus, invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, o que Deus criou representa a Ele, traz esclarecimento de quem Deus é, pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, para que os homens não tenham que apresentar desculpas diante do Senhor. Veja agora a sequência. Porquanto os homens, a humanidade, tendo conhecido a Deus. Então eles conheceram a Deus. Todo homem conhece a Deus. Como é que ele conhece? Pela experiência, pela consciência, pelas obras que são criadas. Nenhum de nós viemos à existência por uma vontade pessoal. Nós viemos por uma permissão de Deus e nós estamos vivos porque Deus nos mantém vivo. Porque a palavra de Deus diz, nele nos movemos, vivemos e existimos. Porque de Deus procede a vida e todas as coisas. Conforme Paulo deixou registrado aqui no capítulo 17 de Atos, diz, porque ele mesmo é que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, a nossa própria vida já identifica a existência de um Deus criador, soberano, poderoso, que está acima de tudo e de todos. Se não queremos reconhecê-lo nas obras criadas, aparente na natureza, é só olhar para nós e começar a interrogar. Como é que eu consigo viver? Como é que o meu corpo se mantém na perfeita saúde? É porque existe alguém que está cuidando de mim. Quem é que está cuidando de mim? É quem me formou, é quem me criou, é quem permitiu que eu viesse à existência. E quem permitiu? Deus. Os homens não têm condições de criar a vida humana. Se bem que eles têm lutado, eles têm tentado há décadas criar o ser humano para se tornar independentes de Deus e criar uma raça pura, em oposição ao plano de Deus, que no plano de Deus, a humanidade, ela não é uma raça pura, ela é uma variedade, uma diversidade. Mas eles querem fazer. Tentaram fazer com a clonagem, tentam fazer de outras formas, mas o que eles fazem? Eles usam a matriz de Deus. Eles usam a matriz de Deus, levam elas ao laboratório, coloca para desenvolver e depois dizem que criou. Não, Deus criou do nada. E eles estão pegando a matriz do ser humano para trazer à existência outra vida, para dizer que o homem criou. São as invenções do homem. Ele está entrando num terreno perigoso, que Deus não lhes deu abertura para isto, e eles estão tentando. E vez ou outra, eles fazem algumas declarações que conseguiram isso, conseguiram aquilo, mas é mentira. Se procurar, vai ver, ele usou o material existente, criado por Deus, que está no interior do homem e no interior da mulher. Porque eles não têm capacidade e condição de fazer nada. Porque eles não têm poder sobre a vida. Nem sobre a vida e nem sobre a morte. Eles querem chegar a um tempo em que a morte não mais existirá. Isso eles nunca vão conseguir. A morte só vai deixar de existir no dia que Deus retirar o poder dela. Enquanto não, ela vai seguir séculos a séculos até o dia que Deus permitir. Então aqui nós observamos ele dizendo o seguinte: tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Deus abençoe, irmão Obed. Nem lhe deram graças,
Antes, em seus discursos, se desvaneceram, quer dizer, começaram a fazer discurso tirando Deus de cena, né? Eles não glorificaram a Deus, não deram graças a Deus, não foram agradecidos e ainda nos discursos se desvaneceram, e o coração insensato, porque o coração perdeu a retidão, perdeu a pureza, tornou-se o quê? Um coração insensato. Se obscureceu. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A loucura humana leva o ser humano a fazer coisas que, olha, não dá para acreditar. Mas ele é capaz disso. Por quê? Por conta de estar desviado de Deus e vivendo debaixo de um poder opressor do diabo e do pecado, e, portanto, ele incute na mente e na vida deles estas invenções, e os homens entendem como criações, e quem não quer levar a fama pela coisa criada? Então eles estão lutando para isto. E mudaram, olha aqui, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem, corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, comparando a imagem de Deus a animais. Comparando a imagem de Deus, transformaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível. O homem que trazia em si a expressão pura da semelhança e imagem de Deus foi Adão. Quando do pecado, esta imagem ficou desfigurada. Só agora, através da redenção por Jesus, que ela pode ser restaurada, e aí é preciso que Deus implante em nós a natureza divina que Adão perdeu. Nós, fora de Jesus, não temos a natureza divina. Mas quando chegamos a Jesus, ele implanta em nós a natureza divina. E aí nós temos a natureza humana e a natureza divina. Bem, então se eu tenho a natureza divina, eu sou Deus? Não, não é isso que está dizendo. Eu tenho a natureza divina para eu ter acesso, relação, comunhão, intimidade com Deus. É o meio pelo qual ele se comunica comigo. Então, é nesta condição. Pelo que também, agora, como eles fizeram isso, o que Deus fez? Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. É isso que nós vemos no dia a dia. Uma desonra dos corpos entre si. Por quê? Porque eles entraram num caminho proibido, desprezando a Deus. Então Deus os entregou às concupiscências pelas quais eles estavam sendo guiados. 25. Pois mudaram, olha, eles não somente mudaram a glória do Deus incorruptível, mas mudaram também a verdade de Deus em mentira. Do que o ser humano é capaz? Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Hoje as pessoas honram e servem e adoram a criatura e desprezam o Criador, ao passo que deveria ser o contrário. Honrar, adorar e servir a Deus unicamente. Mas eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Para quê? Para acomodar as invenções que brota do coração do homem longe da presença de Deus. 26. Bem, como eles mudaram a verdade de Deus em mentira, Deus os entregou a segunda vez. Primeira vez está aqui no verso 24, capítulo 1 de Romanos. Deus os entregou a concupiscência de seus corações. Segunda entrega que Deus fez está aqui no versículo 26. Deus os abandonou
as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Eu disse lá no princípio, Deus criou macho e fêmea. Olha o que está acontecendo aqui. Até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então Deus abandonou e entregou-os. E semelhante também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. São as invenções. Vamos experimentar de outro jeito, vamos provar de outra maneira. É assim, são as invenções humanas. 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou, terceira vez, a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. 29. Estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então veja que estas novidades, estas invenções que os homens procuraram, os desviaram da comunhão com Deus, da retidão com Deus, ficou a imagem, semelhança de Deus, ficou desfigurado na vida deles. Então nós encontramos tudo isso que a palavra de Deus relata para nós, trazendo de maneira bem clara como é que as coisas aconteceram. Então, quando Paulo escreve a Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, ele diz-nos assim: não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí ele diz assim, não erreis, nem os desvaços, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, observe. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui está, de maneira bem clara, o que são as invenções que os homens buscaram para si. Toda invenção humana não trouxe um benefício sequer à humanidade. Tudo que é invenção humana traz prejuízo, escravidão e imposição na vida humana. Então nós encontramos aqui, estava plenamente certo Salomão quando observou isso e disse: vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções, e nestas invenções eles se condenaram a si mesmos. Não foi Deus que os condenou. Eles próprios se condenaram pelo procedimento que tiveram. Agora, o que Deus faz? Deus revela o seu amor, procura mesmo o homem nesta condição, derrotado, caído, fragilizado, quebrado, desfigurado. Deus ainda demonstra para com ele amor, no intuito de atraí-lo com as cordas de amor, trazê-los para si através de Jesus, que eles reconheçam-se um pecador,
que a sua vida e as suas obras estão em desagrado com a vontade de Deus e demonstrando o arrependimento e a aceitação da salvação por Jesus Cristo, eles então são perdoados, são libertos, são transformados, são purificados. Deus opera o novo nascimento, adota na família divina, justifica, implanta a natureza divina, abre um caminho aos céus, à presença de Deus, e este homem passa aqui na terra a desfrutar o céu na terra, a presença de Deus. Embora sendo um pecador remido, mas ele está agora lavado no sangue de Jesus. Está santificado, o Espírito Santo está ali, trabalhando no interior dele. E você veja que quem tem comunhão com Deus, quem vive na proximidade com Deus, não está buscando invenções. Ele está buscando conhecer o que de Deus pode ser conhecido. E não força Deus a revelar aquilo que está no oculto. Veja o que Moisés deixou escrito, parece-me que é em Deuteronômio 29. Isto, olha o que ele diz aqui, ó. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Deus abençoe Smithson Teixeira. Então veja, as coisas encobertas não competem a nós. Não adianta a gente querer ficar futucando para... É encoberto. Se está dito que é encoberto, não vai ser descoberto, não vai ser revelado. Mas as reveladas são para nós e para nossos filhos. Por que é que nós vamos procurar invenções se nós temos uma enormidade de textos da palavra de Deus que traz para nós as coisas que Deus deixou registrado? É tão somente nós nos contentarmos com aquilo que Deus nos permite conhecer dentro da revelação que Ele fez da sua palavra. Quando nós nos atemos a isso, nós não vamos incorrer em erro de buscar invenções. E se tem uma coisa que o ser humano gosta, é criar invenções. E os dias em que nós vivemos, quantas invenções absurdas, horríveis, perigosas, os homens estão criando. Até mesmo fazendo uso da palavra de Deus. Criando com ela invenções segundo o seu pensamento contaminado. E usando a palavra para dizer que tem nela um apoio. A palavra de Deus não apoia invenções. Quem cria é Deus. A parte de Deus, ninguém mais tem condição de criar. Tanto é que surgiu um ditado há muitos anos dizendo o seguinte: nada se cria, tudo se copia. E o que é que acontece? As coisas criadas por Deus, o homem procura copiá-las, mas deforma algumas coisas, o sentido, e ela torna-se algo corrompido, desaprovado diante do Senhor. E muitos dizem, não, isto é a invenção do século. Pois é, esta invenção, ela parte de uma mente obscurecida pelo pecado e que não quer reconhecer a Deus, o Criador de todas as coisas. Tudo que nós precisamos e dependemos, se você analisar bem, Deus criou no princípio. E até hoje, o que ele fez lá é suficiente para todos nós. Desde a vida, ao alimento, à roupa, ao calçado, à inteligência, tudo isto que Deus criou lá continua. Por que é que nós vamos procurar uma invenção para contradizer o que Deus deixou registrado? Houve um homem, no passado, um arqueólogo, ele procurou descobrir
através da arqueologia, a história bíblica revelada para ele encontrar um elemento que contradissesse a Bíblia. Ele queria encontrar uma descoberta e chegar à Bíblia e dizer, tá vendo? Eu encontrei isso e a Bíblia está dizendo isso. Então a Bíblia não diz a verdade. Ele, para descobrir e saber se a Bíblia estava correta ou não, ele teve que ler a Bíblia. Ele teve que buscar na Bíblia a história do que está registrado ao longo das civilizações. E cada descoberta que ele fazia, ele vinha à Bíblia e estava exatamente de acordo com o que a Bíblia está registrado. 1, 2, 3, diversas. Chegou o momento que ele disse, não tem jeito. E o título do livro que ele escreveu é E a Bíblia disse a verdade. Pois é, a Bíblia disse a verdade. Há quantos anos passados as pessoas foram informadas de que a Terra era quadrada? E passado um tempo, os homens disseram, não, a Terra não é quadrada, os cientistas. A Terra é redonda, é uma esfera. Foram encontrar na Bíblia, está escrito lá, Deus se assenta no globo da Terra. Já estava lá. Para que gastar tanto tempo com pesquisa por uma coisa que já estava revelado? Somente para dizer que o homem descobriu. Mas se procurar a verdadeira ciência, tudo que a verdadeira ciência descobre vai confirmar o que a Bíblia registra. Quando vem contradizer o que a Bíblia diz, é a falsa ciência que procura colocar dúvidas e descrédito na palavra de Deus. Como a criação do homem. Como é que o homem foi criado? O homem foi criado por Deus. Como é que a ciência diz? O homem veio através de uma evolução, de um animal. Vai à Bíblia, não está de acordo. O homem continua sendo homem desde que foi criado nas mãos de Deus. O animal continua sendo animal desde quando foi criado pela palavra de Deus. Não há este negócio da evolução, transformar-se de uma espécie em outra e ir, ao longo dos séculos, aperfeiçoando. O que é isto? Invenções criadas pelos homens. E as invenções dos homens não glorificam a Deus. Eu procuro ficar com a palavra de Deus e ater-me unicamente a ela, porque tudo que o homem cria, ele tem uma segunda intenção. É contrapor-se à verdade de Deus. E contra a verdade de Deus, ninguém consegue vencê-lo. Então, Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Então, quando você começar a ver as invenções, cuidado. Não fique abraçando, porque é uma invenção nova. Não há nada novo debaixo do céu. A palavra de Deus diz, tudo o que é já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então, é melhor ficarmos na presença de Deus, restaurado através de Jesus, ter em nós a implantação da natureza divina, viver em comunhão com Deus e aguardar o momento que Ele vai nos levar para vivermos a eternidade com Ele. Este plano que foi frustrado lá no Éden, Deus vai cumprir na nossa vida para vivermos a eternidade, onde não haverá limitação de dias para a vida e não haverá morte. Tudo isso ficará no passado. É uma promessa de Deus, para mim e para você. Querendo Deus, amanhã retornar.